E aí, pessoal, tudo bem ou não? Tá começando mais um Pode Contar Tudo, podcast de todas as segundas-feiras. Vamos aqui estender um abraço caloroso a você que acompanha, que gosta desse tipo de conteúdo. Sempre está trazendo aqui algumas personalidades para bater aquele bate-papo. Eu quero registrar e agradecer a Webnet Internet que patrocina esse canal. Quero também registrar a nossa técnica Claudemíria. Tudo tranquilo, Claudemíria? Tá frio hoje aqui? Pois é, Claudemir que ajeita tudo por aqui e comanda aqui os cortes depois aí pra gente. E lembrando que ao decorrer da semana você vai acompanhar os cortes nas outras plataformas que acontece aqui, que acontecer, você assiste na íntegra no YouTube. E vamos agradecer você que compartilha, você que curte. Então você pode acompanhar o nosso podcast aí através do YouTube. Valeu, gente. E hoje tem uma satisfação de estar recebendo uma dupla dinâmica aqui. Rapaziada que vem fazendo um trabalho importantíssimo aqui na nossa região. Emerson e Henrique, a dupla Emerson e Henrique. Seja bem-vindo, Pode Contar Tudo. E aí, Emerson, tudo bem? Tudo bem, Zé? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, falando um pouquinho da gente. E aí, falando Henrique? Um pouquinho da nossa vida. E aí, Henrique, tudo tranquilo? Tudo certo também. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostei desse uniforme aí. Juru Pará. Juro Isso. Pará. O que tem a ver? Juruena com Pará? Quase isso. Ó, mas a Jurupará, o nome, ele remete a um nome indígena, né, do povo Riquibatsa, que é justamente a ponta da flecha. E para o povo Riquibatsa, a ponta da flecha foi o desenvolvimento do povo, a libertação do povo e o crescimento do povo. E para nós, a Jurupará também é isso. Então, a gente trouxe esse nome para a gente, porque é muito a nossa raiz, né? Eu trabalhei muito tempo com o povo Riquibatsa, o Henrique também. A gente trabalha até hoje com o povo Riquibatsa, então, por isso que a gente trouxe esse nome para a gente. Mas a gente já tem ação no Pará, né? Então, no Juruena, então, realmente acaba sendo uma junção, mas é um nome indígena. Mas a sua naturalidade, você é paraense não, né? Não, sou rondoniense. Rondoniense, nasci em Paraná, 87, né? Sou de lá, assim, cresci, passei a minha vida, assim, quase toda por lá. Então você assim, é fora do Brasil, fala que Rondônia não faz parte do Brasil, é outro país. Opa, claro que não. Eu já vi até falar assim, você é doido ou veio de Rondônia? Alguns ainda complementavam, né? Dizendo que é com motosserra ligado nas costas. E aí, não é só eu não, ele também. É Jaru também, o pessoal tem um preconceito, né? Você é doido ou veio de Jaru, Rondônia? E a gente costuma brincar, eu e o Henrique, que... como a gente, né, veio de Rondônia, ele veio de Rondônia, eu também vim de Rondônia, e a gente costuma brincar que, essa região aqui nossa, do noroeste de Mato Grosso, ela só não é melhor porque tem muito rondoniense. Aí eu também me incluo nisso, né, porque sou rondoniense, enfim. Mas enfim, é uma brincadeira que a gente faz, porque a gente realmente gosta também da nossa região, né, de origem, né, de Rondônia. Eu costumo dizer que Ji-Paraná deveria ser a capital de Rondônia, assim, há controvérsia, mas... É bonito. Então, lá, gosto muito ali de Ji-Paraná e gosto muito mais de Ariponã, obviamente, né, porque eu tô aqui. A gente vê na nossa região aqui, coloniza, né? Tem muito rondoniense. Sim. O nosso distrito aqui Isso. também tem bastante rondoniense. Bastante. Geralmente, vários homens, né? Deixaram as mulheres sozinhas lá em Rondônia e ir pra cá. Exato. Quando eu vim solteiro, então... Você não foi daqueles que contribuiu pros homens de lá, não? Eu acredito que quando a gente vem solteiro, a oportunidade ainda é maior ainda, né? Porque daí você tem a oportunidade, inclusive, de casar aqui. É verdade. O Emerson é uma pessoa que desenvolve um trabalho já de longo prazo relacionado ao meio ambiente. Mas conta pra gente como que foi sair de Rondônia e vir pra região. O que motivou você chegar pra cá? Zé, então, eu, assim, cresci no meio rural, né? Meu pai é agricultor até hoje, assim, minha mãe também, sempre do meio rural. E fui fazer escola agrícola, assim, sabe? Quando eu tava com 18 anos, assim, depois dos 15 anos, despertou na mente que eu tinha que fazer alguma coisa da vida, diferente do que meu pai, porque eu queria ajudar o meu pai a desenvolver melhor as atividades agrícolas dele, né? E aí conheci uma escola agrícola lá em Rondônia, que é a EMARC, lá no município de Ariquemes. Fiz escola agrícola e assim que saí da escola agrícola, recebi o convite para trabalhar com o povo Zoró, no noroeste de Mato Grosso. Fica aqui, né, em Rondolândia. E aí, em 2010, trabalhei com o povo Zoró o ano todo, era professor lá
de ensino médio, nas áreas de técnicas agrícolas e tal. E depois fui convidado para vir para cá, né, para Aripuanã, na época no projeto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que era o projeto Pacto das Águas, que depois, inclusive, até evoluiu para a instituição Pacto das Águas. E quando eu vim para cá, rapaz, assim, eu não sabia nem aonde ficava Aripuanã, assim. Mas, assim, eu tinha uma coisa no coração que falava assim, essa é uma terra de oportunidade, vai lá. E eu lembro bem, assim, que eu vim, assim... Minha maior bagagem era uma mochila da Bolívia, aquelas bolsonas da Bolívia, sabe? Ali tinha tudo. Tinha um rádio do meu tio, que ele tinha me dado, que a minha tia tinha me dado. Tinha uma coberta daquela também da Bolívia, aquela cobertinha. Aquela seca-poço? Quase isso, uma rede e alguns panos de... Você conhece a coberta seca-poço? Conheço, era mais ou menos essa que eu tava na bolsa, que era para garantir que não ia passar frio em Aripuanã. Aquele lá não passava frio, como eu não conhecia, e assim, de Juína para cá, na época, em 2011, começo de 2011, fevereiro de 2011, cheguei aqui dia 24 de fevereiro de 2011, inclusive era pré-carnaval, assim, sabe? Eu tive a alegria, inclusive, de ver blocos de carnaval aqui em Aripuanã, né? Ensaios de carnaval, inclusive. Então, foi uma alegria muito grande quando eu cheguei na cidade, assim, eu vi uma cidade mais pacata, que é muito o meu estilo também, eu gosto muito de cidade mais menor e tal, e aí gostei muito aqui, de cara já gostei mesmo, e aí, pra mim, imagina, o cara que assim, era muito grato pela atividade que eu já fazia como professor lá no Zoró, mas era uma remuneração na época de R$630, né? E aí, vindo para Aripuanã, fui trabalhar na minha área técnica mesmo, né? Que eu sou formado em técnica em agropecuária, fui trabalhar na minha área, vim trabalhar na minha área. Então, quando cheguei em Aripuanã, assim, falei assim, olha, agora eu vou me dar bem na vida, porque o meu salário dobrou, agora estou trabalhando na minha área, isso aí, enfim. Mas foi muito bom vir para cá, assim, porque eu costumo dizer que Aripuanã é uma terra de muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo, porque aqui a gente vê professor trabalhando com ensino médio ainda, isso é uma oportunidade. A gente vê toda as questões que são promissas aqui para nossa região, seja a questão mineral, seja a questão da própria Amazônia, por ser um município que está na Amazônia. Então eu vejo como uma terra de muita oportunidade aqui para desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento como a gente estava comentando, né, do ecoturismo, enfim, de várias outras coisas que eu acredito ser muito, muito próprio daqui desse lugar, dessa região. Eu quero aqui abrir um parênteses, né, que geralmente a gente traz e quando traz dupla é um casal. Vocês não são casal, né? Não, Com certeza não. Então eles estão aqui uniformizados, representando a empresa Jurupará, que é relacionada ao meio ambiente, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, só para o pessoal entender, né? Falar assim, dois, será que vai ser uma discussão de casal? Vai contar tudo, né? Mas na verdade são casados, mas cada um casado com as suas respectivas esposas. Isso. Né? Só você. O Henrique, como que foi essa vinda de sair de Rondônia para cá? Você não conhecia Não, Zé. O Emerson. Eu vim conhecer o Emerson agora, em 2019, né? A minha família também em Rondônia, né? Muito voltada para a questão da agricultura. A agricultura familiar mesmo, né? A roça, né? A roça, né? Que a gente chama de roça. Então, em 2001, 2002, eu tava com 5 para 6 anos, quando meus pais vieram para cá. Então, nessa época, eu lembro muito pouco desse período, né? Eu lembro só que o pai chegou em casa e falou, olha, vamos pro Mato Grosso, que lá tem serviço. Lá tem terra. Lá tem terra, lá tem serviço, né? Então, aí a gente veio, chegamos, fomos morar aqui Minha família, por parte de pai, praticamente toda já morava aqui na época, já tinha vindo embora de Rondônia para cá, né? Então chegaram aqui, serraria, na época era faxinal, né? Eu até coloquei assim, eu lembro muito desse período que era 6 horas da manhã, 11 horas, meio-dia 45, 1 hora e 5h30 da tarde era o apito da faxinal, né? Então era o horário de... Aí todo mundo se localizava, né? O tempo... Sim, era o relógio da cidade, era a caldeira, né? Na faxinal. Então, como minha família inteira, por parte do meu pai, já morava aqui, a gente acabou vindo. Chegou aqui por um período, o pai trabalhou na serraria, depois ele acabou se machucando, né? Na serraria, machucou a coluna, então ele saiu da serraria, parou de
trabalhar e depois ele decidiu, mas a mãe, quando o pai trabalhava lá em Rondônia, ele trabalhou por um período numa fábrica de tanque para lavar roupa e manilha para poço, né? Então, quando ele veio, que ele não viu que não ia mais conseguir trabalhar na serraria por conta da coluna, ele falou, tem que arrumar alguma coisa para fazer. E aí acabou fundando, ele e minha mãe fundaram a Santana Tanques. Não sei se tu chega a lembrar dessa época, né? Era Já lá ouvi no Planalto, falar. perto da igrejinha do Planalto. Então, assim, foi um período muita fartura pra gente, né? Porque, assim, a gente saiu o pai parou de trabalhar e as coisas começou a apertar, fundou a fábrica. Tinha dia que eu saía pra ir pra escola, o pai tava ajudando o pessoal a carregar o caminhão com a Julieta de manilha, assim, dois níveis aí de caminhão de manilha pra levar pra região, né? Morena, Milagrosa, a própria Conselvan, R2. Então, essa região nossa ainda tava bem naquele período mesmo, o pessoal abrindo mesmo ar e tal. E aí, acabou que... A parte da família do meu pai daqui foi pra Conselvan e a gente foi lá algumas vezes, o pai e a mãe conheceu lá e decidimos ir embora pra lá. Aí fechou aqui e levou pra lá. Quando chegou lá na Conselvan, aqui em Aripuanã o pai era sozinho, né, na fábrica de tanque, manilha, vendia demais. Chegou na Conselvan, já tinha 2 manilheiros que os caras se pensaram, foram eles que derrubaram as primeiras árvores da Conselvan lá, né? Então acabou gerando uma concorrência muito grande disso. E aí foi bem também no período da Operação Curupira, eu acho que é a Operação Curupira, né, que teve o Exército veio aqui, passou uma temporada aqui, um preço danado nessa região nossa aqui. E assim, acabou que eu fiquei lá dos meus 7 até uns 11, 12 anos mais ou menos na Conselvan, cresci praticamente lá. E aí o pai e a mãe passou num concurso e retornou para Aripuanã em 2012 mais ou menos. Foi 2012. E a gente acabou voltando, eu cheguei aqui já pré-adolescente já, fui trabalhar na Casa Leão. Trabalhei em algumas marcenarias aqui, salário de R$100 por mês, ganhava bem pra caramba. Depois eu acabei entrando na Casa Leão, trabalhei uns 2 anos, depois trabalhei na Infomac. Assim, terminei o ensino médio, né? Resolvi ir pra Curitiba, falei, vou tentar a vida, né? Estudar, fazer a faculdade. Só que eu não me alistei aqui nesse período. Então, como eu não me alistei aqui em Curitiba, eu não conseguia arrumar serviço. Na verdade, fazia dispensa, né? Foi. Como eu não me alistei aqui pra pegar a reservista, eu cheguei lá e não conseguia arrumar serviço. Eu fazia, por umas 2 vezes, eu fiz uma entrevista de trabalho pra fichar. Aí, como eu já tinha mais de 18, a empresa, cara, tu tem a reservista? Eu falei, não, então a gente não pode contratar você. Aí vai eu de novo pra diária, né? Em Curitiba. Frio lazarento, que eu não tenho um pingo de saudade do período que eu morei lá. Saí 5 horas da manhã, engeado ali, em dia que tava 3, 4 graus. Aí imagina a gente crescido aqui nessa região. Dia que tá mais frio é 21 graus, a galera já tá de blusa. Então, assim, foi bastante perrengue. Acabei servindo um ano ali no Exército, no período obrigatório, porque Curitiba, como tem quartel, tem base, aí eles pegam mesmo, não tem pra onde correr, né? E aí depois falei, não, vou voltar embora, não vou ficar aqui não. Aí logo nesse período também já conheci minha esposa, né? Eu já conhecia minha esposa, que eu conheci ela no ensino médio, a gente namorava à distância. Voltei e falei, agora o jeito é casar. Já tava de 21 para 22 anos, falei, agora eu vou casar e esquentar na vida, né? Mas assim, foi muito aprendizado, né, Zé? A gente acaba vendo que todo esse processo que você passa só te fortalece para o que você vai passar para frente na vida, né? Então é um pouco essa minha história. E depois agora em 2019, né, que eu conheci o Emerson, eu trabalhava na Infomac ainda na época. E aí a gente fui trabalhar na Pacto, foi quando eu comecei a ter essa relação com povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, assim, foi bem louco para mim no início, porque eu era um cara que era muito ligado já fazia faculdade na época de programação de sistema, então muito ligado com tecnologia. Se parar para analisar assim, meio por cima, você fala, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E realmente, as relações são completamente diferentes, né? Mas hoje se usa muita tecnologia. Mas que une. E aí foi quando a gente comecei a implementar também, né? Usar um pouco desse conhecimento que eu tinha da parte de tecnologia para os trabalhos que eu fazia na Pacto, né? Então, acabou facilitando muito mesmo. Emerson, você citou aí sobre a questão que logo no começo do seu trabalho você teve um contato com a aldeia. Eu tive assim, desde quando eu cheguei aqui na região, eu tinha um contato de visão dos índios, mas a gente tinha certa curiosidade que a gente não sabia o que acontecia numa aldeia. Eu tive a oportunidade de conhecer profundamente sobre a questão das aldeias quando eu fiz o guia de turismo regional. E eu tive a oportunidade de conhecer, de aprofundar um pouquinho mais sobre a questão das aldeias. Sim.
você com esse contato, como foi essa experiência? Porque a cultura é totalmente diferenciada. Como que foi o idioma? Como você adaptou? Como que você recebeu o convite? Como que você começou a dar aula? Você tinha que entender um pouco. Como foi essa... Pois é, eu não consegui falar a língua, né? Porque o tronco tupi também assim como outros troncos linguísticos, também é complexo, né? Enfim, outra língua. Mas assim, a minha vida enquanto professor na escola indígena, em 2010, era baseada assim, era 20 dias, 25 dias na aldeia e passava 10 dias, no máximo 15 dias na cidade. Então eu vinha, era uma imersão mesmo na aldeia. E eu sempre fui muito curioso, assim, eu queria vivenciar mesmo tudo ali, né? Então, trocava algumas palavras, mas assim, coisa muito pequena, assim, né? Então, assim, quando você começa a conviver no dia a dia e tem um contato maior, você começa pelo menos a compreender. Assim, você está falando alguma coisa, olha, eu acho que é isso aí. Aí você, às vezes, já consegue assimilar algumas palavras, assim, né? Porque comida é fácil, né? Exatamente. Mas aí, claro, o Povo Zoró, já quando eu estive, né, atuando com eles, já tinha quase 30 anos já de contato, assim. Então já tinha ali uma vivência, né? A comunicação já era mais fácil. Já era bem mais fácil. E eu fazia as aulas em língua portuguesa, assim, muito embora meus alunos faziam comentários das minhas aulas em língua materna, né, em tupi. Quando ele queria xingar o professor, ele falava em tupi. Com certeza eu falava. E as meninas normalmente são mais mais quietinhas, né? Assim, os meninos são mais saídos, assim, conversam mais, e as meninas normalmente são mais quietinhas. Então, minha turma era turma de ensino médio, né? Então, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí eu fazia aula com eles, assim. Então, como a minha responsabilidade, inclusive, era muito mais voltada com jovem, e aí esses jovens eram responsáveis para fazer roça, era uma aldeia-escola, assim. Então, a aldeia foi construído para acampar a escola. Então, tinha a cozinha, que era da escola, tinha o alojamento da escola. Então, não era uma aldeia tradicional, era próximo de outras aldeias, mas aquela ali ocupava com pessoas no período de escolar. E aí eu vivenciava tudo. Mas a cultura prevalecia. Prevalecia, justamente por isso. Porque os alunos, como eram várias aldeias, né, dentro do território Zoró, nesse período de aula, iam para lá, vinha de várias aldeias e iam para lá, formava, aquela aldeia ficava ativa ali naquele período. Então a roça, os cuidados do ambiente da aldeia ficava plenamente ativa ali naquele período. E depois, no período inter-aula, né, a galera voltava para suas aldeias de origem, assim. Mas foi um período muito, muito bom, de muito aprendizado, assim, e de vivência mesmo, assim. Teve um fato que aconteceu comigo. A gente, como a prática de colocar roça era da minha responsabilidade por lecionar técnicas agrícolas, e aí eu levava as crianças, jovem é jovem em tudo quanto é lugar, Zé. Então, qualquer cultura, jovem é jovem. Então, eu levava os jovens para fazer a roça, aí começaram a ficar meio com preguiça, fazendo corpo mole e tal ali. E aí eu reclamei com o cacique, né? Falei assim, olha, infelizmente a roça não vai sair porque os jovens estão com preguiça. Não vai sair a roça da escola. Aí ele falou assim, não, reúne todo mundo, traz. Aí eu chamei eles, vieram tudo para onde era o lugar do refeitório. E aí ele falou na língua, deu o maior, né, sermão na língua. E depois, CR. E depois ele chamou a esposa dele. A esposa dele veio com uma folha de babaçu, e dentro da folha de babaçu com gengibre ralada. E aí a galera ajoelhava na frente dela e ele pingava em cada olho uma gota de gengibre ralada. Gente! Menino, daquilo de criança que não tinha preguiça, até adulto era um ritual para sair a preguiça. Cara, todo mundo. Será que dá pra implementar numa empresa? Seria uma boa. Na escola? Não, e o legal é que o professor aqui, né, querendo vivenciar tudo, né? Não, eu não sou uma pessoa com preguiça, não tenho preguiça, mas já para garantir, né, já vou logo passar pelo ritual. Você passou? Passei, cara. É a mesma coisa de pimenta no olho? Não, é bem pior. Bem pior mesmo. Mas ainda
Ainda bem que era no olho, né? Quando caiu uma gota em um olho, quando foi pro outro olho, eu já tava gritando já de dor. Muita dor mesmo, muita dor. A diretora falou, você é louco, não era pra você ter feito isso. Eu falei, mas eu quero vivenciar também, filho. Foi muito Eu acho que você tá com preguiça também. Ficavam rindo de mim. Eles riam muito de mim. Aí, professor, e aí agora? Tem preguiça? Não, agora eu não quero nem saber. Porque era uma forma... Então funcionou. Funcionou. A roça saiu, né? Foi um sucesso a roça, né? Inclusive as outras atividades, limpeza do pátio da escola e tal, ninguém reclamava nada a partir daquele dia. Mas você aprendeu a usar o arco e flecha também? Ou não? Não aprendi, Zé. Não? Não aprendi. Inclusive, uma outra história que eu vivenciei com eles, que foi de pesca com timbó, porque a pesca com timbó é uma atividade tradicional e eu também queria vivenciar. O que é o timbó? Timbó é um cipó, né, que está na floresta, e esse cipó, eles retiram ele, e aí bate ele no rio, ele tem um componente químico, né, que quando ele entra em contato com a água, o oxigênio sai da água, né, o oxigênio ele é eliminado da água. Então, nessa que o oxigênio é eliminado da água, os peixes ficam zonzo, né. Aí sai para respirar e mete o pau na cabeça do peixe. Quase isso. Ele tem Porque eu já vi pesca com fumo, já viu falar? Sim, já vi. Joga o fumo lá, o peixe mastiga, quando vai cuspir lá fora, tu mete o pau. Mas essa com o timbó, ele não tem chance não. Assim, se ele ficar muito tempo, ele acaba morrendo mesmo, o peixe, né? E aí eu fui vivenciar isso. Eu queria também aprender nesse dia a fazer umas experiências de arco e flecha, né? Uhum. E a galera, rapaz, assim, cada um tira o seu cipó e leva para bater no rio. De novo, eu imaginando que todo mundo tava com preguiça, né? Eu tirei vários pedaços de cipó e tal. Levei. Eu tinha uns 14 pedaços, assim, quase, ou mais. E aí chegou lá, quem levou 2 pedacinhos de cipó, bateu e já saiu flechando. Uhum. E aí eu fiquei com o cacique, rapaz. Eu comi um monte de cipó e tinha que bater todinho o cipó até ele esmagar todinho e vai água, joga na água, tira. Tinha que bater o cipó todo. Mas o peixe não vai embora quando bate? Então, mas eu que não sabia da onda, porque no caso, se eu tivesse trazido levado pro local de bater o timbó 2 cipó, eu tinha aprendido a flechar, né? Mas como eu quis fazer uma vantagem, não, vocês estão com preguiça, eu quero levar. Aí eu levei vários cipós. Cara, eu passei assim, tipo, terminei de bater o cipó, eram umas 3 horas da tarde, tipo, de umas 8 horas da manhã até 3 horas da tarde, batendo aqueles 14, 15 pedaços. É doido, nada de peixe. Porque demora muito para você bater. Os outros que bateu rápido, já foi descendo o rio, já flechando. E aí tem um local, né, na margem do rio que eles se reúnem para pegar os peixes, assar e tal. Quando a gente terminou, já era mais de 3 horas da tarde. Eu e o cacique, inclusive, ele teve que me ajudar a terminar, porque a regra é, quem leva tem que se responsabilizar pelo seu. Não pode desperdiçar o cipó, porque é um elemento da natureza, e você está usando ali em quantidades limitadas. E aí, quando eu cheguei, quando saímos 3 horas da tarde, cara, assim, eu já com a mão acabada, os dedos tudo doído, já cheio de calo de bater. Professor. Mas você ficou com fome? Não, a fome já tinha ido já. Cheguei lá. Se o Aldeia fosse depender dele pra pegar o peixe, tá todo mundo. E não podia tomar água também do local. A água tinha que tomar só no local onde estava a galera reunida. A gente desceu, mas assim, eu não tinha mais ânimo pra flechar nada. Só comi mesmo um peixinho assado, caí na rede e fui dormir. Vivências com o povo Zoró. Falando em cultura, como é que era lá a questão da religião? Eles tinham a sua religião própria ou eram catequizados? Eram catequizados, né? O povo Zoró, nos primeiros contatos, ele teve o contato com a Igreja Católica, né? Assim, com irmãs, né? Pessoas da Igreja Católica, e depois, assim como vários outros do tronco Tupimondé, e aí eu incluo, né, Cinta Larga, Paité Suruí, Gavião, Arara, eles têm muito a incidência evangélica, né? Então, assim, após o contato com a Igreja Católica, veio pessoas evangélicas, e aí pessoas que conviveram na aldeia, fizeram tradução da Bíblia, né, para a língua. E aí também aprenderam a língua, né? Vários missionários evangélicos estiveram dentro dessas etnias por muito tempo. Então, aprenderam a língua e traduziram a Bíblia e também faziam esse contato de pregação a partir da língua.
Então a igreja católica acabou se afastando, né? E eles são muito evangélicos, assim, a grande maioria mesmo desses grupos. Zoró, a grande maioria tinha um período, né, que a igreja católica ela tinha uma ligação muito forte, né, com as aldeias, né? Sim, sim. Ainda possui, viu, Zé? Assim, tem muitas ações assim da igreja, né? Você tem o Conselho Indigenista Missionário, né? Que ainda tem ações ainda em alguns territórios, mas assim, bem menos, né? Bem menos agora. E assim também como outras igrejas evangélicas, também tem ações pró-indígenas, né? Nesse contexto de defesa do território, de defesa da cultura, assim. Eu acho que as igrejas também começaram a entender que a cultura do povo é extremamente importante para ser preservada. Preservada, independente do contexto religioso. O povo Zoró, por exemplo, eles ressignificaram algumas festas tradicionais. Por exemplo, a festa do porco, que era uma festa tradicionalmente feita dentro da cultura, acabou virando uma festa também do porco, mas também num evento de interaldeias, assim, quando acontece a união dos 5 povos, né, que é do Tronco Tupimondé, Cinta Larga, Paité Suruí, Gavião, Zoró e Arara, eles fazem essas festas assim do porco, que é onde solta o porco e aí cada um dá uma flechada, enfim, e aí o que dá a flechada mais certeira que o porco cai, tem o direito de comer o melhor pedaço, enfim, aí faz uma festa, mas sem o ritual tradicional, assim, é um ritual, mas é de mais ressignificado ao contexto cristão, assim, digamos assim. Que na verdade, sim, os povos indígenas aqui da nossa região tem umas histórias não tão legais, né? Acho que não sei se você tem conhecimento sobre o Paralelo 11. Sim, que foi um extermínio. Sim. Na nossa região tem umas histórias assim, nada animadora relacionada a esses povos, né? Exatamente. Não só os povos indígenas, né? Mas assim, eu acho que toda a região, né? A Amazônia e assim, especialmente essa região aqui, por conta, inclusive, vamos dar um destaque para essa questão do Paralelo 11, você tem uma entrada de pessoas que também estavam lutando pela vida, né, que eram seringueiros na época. Então, muitos seringueiros lutavam também pela vida, nem que seja dos seus parentes que tinham ficado lá no Nordeste. Só que aqueles que comandavam, né, os patrões ali que comandavam aqueles seringueiros, muitas das vezes, eram os caras que dominavam o comércio da borracha, né, na região norte, ou eram grandes patrões, ou era servente de grandes patrões, assim. E os caras faziam tudo para emplacar essa nova atividade na região. Então, aí, a questão do massacre do Paralelo, que eu acho assim, o Brasil, inclusive, foi condenado, né, na Corte Internacional por conta disso. E assim, o povo merece todo reparo ainda é pouco por tudo que aconteceu. E não foi só o povo Cinta Larga, né? Então você teve vários outros povos, inclusive os próprios seringueiros, por uma mudança de política de Estado, ficaram à mercê, e grande parte estão ainda à mercê na Amazônia, né, porque as políticas públicas ainda não chegam nesses territórios. Então você vê pessoas que ainda não têm uma escola de qualidade, passa por questões agora ainda com mais, enfim, com mais ênfase ainda, com a incidência das questões climáticas e tudo mais, que pessoas que ficaram na Amazônia abandonadas porque o governo, por um tempo, olhava a Amazônia como grande processo, né, a grande geradora de riqueza, né, uma commodity, a borracha era uma commodity no Brasil, e agora, depois por um tempo, olhou a política do café com leite mais no sul, né, então quando vai para essa política do café com leite, né, que é ali São Paulo, Minas e tal, você já tem aí os governos revezavam, né, e aí você já deixou a Amazônia de lado, né, não é só deixar a Amazônia, né? Todas aquelas pessoas, né? Milhares de pessoas que vieram do Nordeste, que deixaram suas famílias do Nordeste, também ficaram esquecidas na Amazônia. Enfim. E aí o massacre, o conflito, né, de território foi extremamente grande. Né? São praticamente resultado dessas ações, né? Exato. Praticamente resultados. Não, e eu digo, tem gente que fala assim, mas tem um olhar, né, muito preconceituoso, às vezes, para a cultura, especialmente ribeirinha, né? Que o ribeirinho é preguiçoso, o ribeirinho indígena e tal. É modos de vida diferentes, sabe, Zé? Se você for olhar para o contexto, especialmente
de comunidade tradicional, seringueira, os caras vieram para essa Amazônia, não foi para fazer roça, não foi para ser grandes latifundiário. Eles vieram para tirar borracha e eles não tinham direito de trabalhar com roça. Você sabia que um seringueiro não podia colocar uma roça? Se ele colocasse uma roça, ele era tirado e mandava ele de volta para a Amazônia. Se ele colocasse uma roça, ele era excluído dos demais. Porque o patrão fornecia tudo para ele, inclusive a farinha. Porque ele tinha que comprar do patrão. Porque aquilo era uma forma de deixar o cara vinculado a ele. Aquilo era uma forma de deixar o cara preso àquele patrão. Sim. Né? E também são questões relacionadas à cultura, né? Eles não vieram para acumular e guardar bens, né? Vieram para sobreviver. Veio para sobreviver. Exatamente. Só que é questão cultural mesmo. É uma questão né? cultural da comunidade. É igual Cuiabano. Você vê Cuiabano fora de Cuiabá? Né? Cuiabanos são concentrados tudo em Cuiabá. O porquê? Porque Cuiabá, quando foi desbravado, vieram pelo rio e as pessoas sempre tinham a cultura de viver ali mesmo, não saía para desbravar lugar nenhum. Exato. Então, e tem uma cultura que Cuiabano só fica em Cuiabá. Só existe Cuiabano e Cuiabá. Dificilmente você acha um Cuiabano, né, perdido por aí, que não sai. Verdade, mesmo. É questão cultural. É igual fala da preguiça do baiano. Já viu falar que baiano é preguiçoso, né? Já. Você sabe que é questão cultural também? Que eles vinha para trabalhar na época lá e quando chegava na hora de meio-dia, é muito quente na região da Bahia e esse carro vai dar sombra, né? Sim. Porque trabalhar só quando o sol, que era muito quente, a temperatura muito alta e aí surgiu essa questão da preguiça, né? A preguiça do baiano é preguiçoso. Que o baiano é preguiçoso, mas na verdade esse carro vai dar sombra porque era muito quente o sol. Era inteligente, né? Era inteligente. Sim. E sobre relacionado ao Pacto das Águas, você já trabalhou nessa instituição, o que leva o nome Pacto das Águas, o que desenvolvia lá? Bom, eu entrei na Pacto ainda quando era um projeto, né? Era um projeto do sindicato. E eu costumo dizer que assim, eu tenho grandes referências assim, na minha vida assim, de pessoas, né? Uma das referências que eu tenho assim mesmo desse contexto ambiental, né? É o próprio Everaldo, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito. E tinha também, né, o seu João Malteso, que eu conheci, que era uma pessoa assim que para mim fantástica, de uma defesa intransigente mesmo da questão ambiental, do bem-estar mesmo das pessoas. Então, foram referências da minha vida. E no caso da Pacto, assim, é uma instituição do terceiro setor, como a gente costuma dizer, né, uma ONG que atua na região, né, desde 2013, quando foi fundado. Eu ajudei a fundar a Pacto das Águas, né, fui membro, né, da Pacto das Águas enquanto instituição. Eu trabalhei como técnico, depois como coordenador de projeto, né? O Henrique também teve a oportunidade de trabalhar como profissional lá, como técnico. E para mim esse foi o meu berço de formação profissional, eu consigo entender dessa forma. Porque foi a partir dessa vivência que me foi possibilitada de coordenar projeto, de coordenar equipes, né, de atuar com essas comunidades, né, que me possibilitou, me encorajou a ter a Jurupará hoje, né, assim, me encorajou, não, nos encorajou, eu, Henrique, a estarmos hoje na Jurupará, assim. A Jurupará, ela foi criada, Henrique, foi vocês dois que criaram? Como que surgiu a ideia para vocês fazer essa unificação e dar sequência aos projetos que é desenvolvido? Zé, a gente, desde 2019, quando eu entrei na Pacto, eu e o Emerson, a gente tem uma relação muito boa de trabalho, né? E também de amizade. Então, tinha muitas coisas que a gente discutia demais. Olha, tem isso que a gente poderia fazer diferente, tem atividades que a gente executava. Então, isso foi gerando, foi formando ali um senso crítico muito nosso. E aí, em 2021, o Emerson fundou o CNPJ da Jurupará, né? Então, 2021, início de 2022, a gente começou a fazer algumas consultorias fora. Foi bem naquele período da pandemia, então tava desespero total, né, na cidade. Não só na cidade, mas no Brasil e no mundo. Então, a gente acabou pegando algumas consultorias para fazer, e aí eu fui com o Emerson para fazer esses trabalhos, né? A gente foi fazer alguns trabalhos de consulta livre, prévia informada em comunidades daqui da região. E em 2022, o Emerson falou, olha,
eu vou ir direto para Jurupará, a gente vai montar o escritório, você quer ir comigo? Eu falei, mano, tô contigo, vamos nessa. Então a gente passou 2022 inteiro também fazendo esses trabalhos de consultoria e já ainda um pouco ligado na Pacto, mas já tinha já o escritório da Jurupará. Foi final de 2020, início de 2023 que o Emerson fez o convite, olha, eu quero que você componha comigo no CNPJ. Então, foi de lá, ali no início de 2023 que eu entrei de fato mesmo na Jurupará. Então, todo esse trabalho que a gente fazia a Jurupará surgiu muito a partir desse senso crítico que a gente criou do que a gente já fazia, e não quero dizer que estava errado o que a gente fazia, mas a gente olhava e falava, cara, a gente pode fazer melhor. A gente pode ser melhor do que a gente já faz, e fazer muito mais rápido, ter muito mais eficiência. Então, e sem contar que, assim, sair do CLT, vamos ter a nossa independência, que é um pouco o significado que tem o nome Jurupará, né? A gente traz muito isso na logomarca da empresa, que tem uma lança, né? Uma ponta de flecha na nossa identidade visual, que é justamente isso, é sair da nossa zona de conforto, mas também no sentido de buscar ter a independência. Então, isso que fez a gente... E outra coisa, né, assim, que o Henrique fala desse ponto de a gente olhar e falar assim, a gente pode fazer mais, é que por a gente estar, né, naquela época no terceiro setor, na Pacto é uma organização do terceiro setor, então ela tem, e aí eu aprendendo com o Everaldo, assim, né, que a gente conversava muito, organizações do terceiro setor, ela pregam valores. Sim. E esses valores precisam ser vistos, né, nas pessoas que estão com ela, mas também na missão da instituição. E aquilo não tem que estar mudando, hoje tem um valor, amanhã tem outro. Assim como as empresas também. Mas as organizações, quando elas migram para outros, né, para outros segmentos, digamos assim, às vezes são interpretados de maneira diferente, digamos. E aí, a gente, por exemplo, entendia que a gente poderia fazer muitas parcerias para desenvolver questões no nosso município, por exemplo. Então, a gente não tem problema nenhum de fazer uma parceria, de prestar um serviço para uma mineradora. A gente não tem problema nenhum de apoiar uma comunidade na construção de um projeto de crédito de carbono. A gente não tem problema nenhum de fazer uma parceria com um madeireiro, desde que tenha intenções verdadeiras e objetivas com as comunidades. Então, a gente não tem problema nenhum. Agora, no terceiro setor, às vezes, por questões mais ideológicas, às vezes tem uma restrição quanto a isso. E a gente acredita que nós, por sermos da região, não exatamente nascido aqui, mas por já estar na região, por conhecer as comunidades, por conhecer a cidade, conhecer o perfil um pouco da cidade, a gente pode entregar um pouco mais para a nossa comunidade, porque aqui também é o nosso lugar de viver, né? Então, quem vai falar melhor sobre como fazer educação no território, educação ambiental no território, do que alguém que é do território? Quem vai falar melhor sobre as dificuldades da agricultura familiar do que alguém que é do território? Sim. Então, uma consultoria que vem de fora, do sul, não que não sejam competentes, mas elas não conhecem o perfil do município, que é dinâmico. Henrique, você tem formação em TI, né? Que, se eu não me engano, é pela IF, né? Que você tem formação. Como que você usa a tecnologia para desenvolver esses projetos? O que facilita para você esse aprendizado que você aprendeu sobre tecnologia? Zé, quando a gente estuda uma faculdade, quando você faz uma faculdade na área de análise de sistemas, né, você passa a ter um pensamento muito mais lógico dos processos. Então, principalmente hoje dentro da Jurupará, todo o conhecimento que eu tenho, a gente implementa isso com as comunidades. Vou te dar um exemplo. A grande maioria principalmente associações, a gestão dessas associações que tem aqui no município, a grande maioria dessas associações são feita na mão mesmo, a gestão delas, né? Entrou, sei lá, R$300 de hora máquina de serviço esse mês. Aí o tesoureiro da associação vai lá na canetinha, né? Então,
dentro dessas associações, quando a gente pega uma associação para acompanhar, a gente tenta levar ela para um nível de informatizar aquela associação. Então, entra a capacitação de informática básica, entra a capacitação de gestão administrativa de organizações sociais, e com isso, né, logo depois que eles já estão se sentindo preparados para assumir a função de informática mesmo, de utilizar equipamentos de informática para dentro da associação, a gente apoia eles a criar sistemas de gestão, não só comprar um sistema que já está pronto, né? Mas a gente ajuda eles a criar esse sistema do zero que é adaptado para eles, né? Para eles poderem fazer a gestão da própria associação deles. Porque por mais que a associação, o grande objetivo de uma associação é resolver um determinado problema que é de igual para todos, mas cada um tem sua dinâmica, né? Aqui em Aripuanã a gente acompanha mais ou menos umas 10 ou 12 associações. E a associação que ela está na Conselvan é completamente diferente a rotina dela da associação que está aqui no setor chacareiro de Aripuanã. Então, essa dinâmica de uma associação para outra, você tem que ter esse senso de observar e falar assim, não, o que é igual para um e o que deu certo para um não necessariamente vai dar certo para o outro. Então, quando a gente entra para dentro de uma associação para apoiar eles no fortalecimento institucional, a gente avalia muito isso. Né, esse processo de qual que é a rotina, quais que são a forma de tomada de decisão dessa determinada comunidade. E aí, esse conhecimento de informática, esse conhecimento no mundo da programação possibilita muito isso. Né, que tanto de você conhecer muito de ferramentas de gestão, e aí você vai pegando um pouco de cada ferramenta que, por ser da área, eu vejo que dá certo, e eu vou implementando dentro de uma ferramenta adaptada exclusivamente para aquela associação. Né? Então, isso vale para pequenos empreendedores e tudo mais, mas hoje a gente não faz esse acompanhamento com pequenos empreendedores e muito mais associações. Então, é um pouco isso, né? Além da questão da programação, eu tenho bastante conhecimento também de georreferenciamento, né? Utilizando o drone, muito conhecimento também na área de audiovisual, né? Eu já trabalhei um período com isso também, fotografia. Então, a gente acaba levando essa parte de comunicação também para dentro da associação, né? E para dentro de uma comunidade como um todo. Porque a gente acompanha eles também na implementação das cadeias produtivas, né? De cada comunidade, mas a gente também, na parte da associação, a gente não só capacita eles para que eles possam ter uma gestão mais qualificada da associação, mas também a como passar essa comunicação, como comunicar isso para os associados e para quem é de fora da associação, né? Então, por a gente ter muito essa dinâmica, o Emerson é o cara do texto, né? Assim, com poucos minutos ele faz 10 páginas de relatório tranquilamente. E eu já sou muito mais dessa área de como mostrar isso para as pessoas, como a parte de comunicação ali dos documentos que a gente constrói, do material de trabalho que a gente faz. Então, acaba que a gente vai se complementando isso dentro da empresa. Então, é um pouco isso que a gente faz dentro da Jurupará. Só para entender melhor, assim, a Jurupará, a gente está falando aqui sobre, pelo que eu estou entendendo do bate-papo aqui, o objetivo principal é facilitar a vida das comunidades. Que vocês atuam, né, vão para campo e vão facilitar a vida das pessoas. Quais são as ações que vocês fazem, assim, que são bastante relevantes, que vocês acham, assim, que a Jurupará está contribuindo com essas comunidades? É isso, Zé. Assim, a gente costuma dizer que a gente quer levar a resolução de problemas, né? Que a gente quer sair da caixinha, né? Que é justamente o que a nossa identidade visual também traz muito, que a gente quer levar a solução de problemas adaptados a cada comunidade. Então, assim, uma das nossas grandes, nosso norte de vida, assim, da nossa missão é isso: levar soluções que são adaptadas às comunidades. E essas soluções podem ser para um empresário que tem atividade com a comunidade, com a empresa que tem atividade com a comunidade, ou pela própria comunidade que tem alguns problemas para serem solucionados. A gente, na atuação aqui na região, a gente já assim, tem construído algumas coisas, tem feito algumas coisas que a gente tem muito orgulho de ter feito e estar à frente disso. Por exemplo, aqui em Aripuanã, a gente fez o primeiro encontro de mulheres rurais aqui em Aripuanã, em 2022. Isso para nós foi uma alegria enorme. E assim, a gente tem grupos mobilizados dessas mulheres até hoje que ficam clamando para a gente fazer um segundo encontro. A gente sempre fica buscando parceiro, mas é bem difícil essas questões, você enganjar as pessoas nessas temáticas. A gente já está
realizando a 4ª Feira de Ciência e Educação Ambiental. Essa foi uma iniciativa que tem a parceria da Anexa, mas a gente acha que é um legado extremamente importante para o município, para mostrar que os professores têm vários trabalhos em sala de aula, que eles fazem isso no seu dia a dia. E a Feira de Ciência e Educação Ambiental, por exemplo, é uma oportunidade para ele levar essa experiência dele e ser reconhecido. Então, a gente considera isso também um legado muito importante assim, para o território, para o município de Ariponã. A atuação com as associações, né? Agora a gente está adentrando muito nessa questão do ecoturismo, do etnoturismo, né? A Jurupará tem atuado não só aqui em Ariponã, mas na bacia do Juruena, especialmente com o povo Riquibatsa, conversando sobre essa questão de turismo. Tivemos lá agora, esses dias, o primeiro intercâmbio de etnoturismo entre o povo Riquibatsa e alguns povos de Rondônia, dentre eles a Mondaua, Suruí, e também aqui no Mato Grosso com os Parecis, ali, né, em Campo Novo dos Parecis. Então, para nós, a gente entrar nessas brigas, que a gente costuma dizer que a gente entra nas brigas grandes, a gente entrar nessas brigas e nessas defesas é um pouco do cumprimento da nossa missão. Não é porque eu sou uma empresa prestadora de serviço, de consultoria, que eu tenho que visar só o dinheiro, só lucro. Né? Eu acho que aquilo que nos satisfaz também é fazer a coisa certa para as comunidades. Respeitando essa questão da sustentabilidade, exatamente, o meio ambiente, a importância. Exatamente, Zé. Então, acho que não dá para passar algumas coisas, não dá para você pular em nome do dinheiro. Né? E aí a gente colhe frutos, né, com isso. Né? Agora a gente está recebendo uma moção de aplauso, por exemplo, né, do vereador Ivanildo, lá de Brasnorte, né? Que para nós assim é uma honra muito grande assim receber uma moção de aplauso de um vereador que é indígena, que também teve uma luta para estar naquela cadeira. E para nós assim ser reconhecido, ter essa moção de aplauso é um carimbo de que estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo, né, da nossa missão, da nossa visão de construir as coisas. E a gente faz muitas coisas assim que a gente faz por paixão mesmo, assim, porque a gente sabe que muitas pessoas, se fosse fazer, iria cobrar um valor absurdo, ou às vezes nem faz. Para você ter ideia, a gente passou quase 2 anos lutando para se credenciar como assistência técnica aqui, para fazer projetos de crédito para pequeno produtor, porque a gente começou a ver que o pequeno produtor ele não consegue ter acesso a crédito, e é uma política pública que está aí. Então a gente precisa destravar essas questões burocráticas para olhar também para o pequeno. Não que o grande não seja importante. O médio, o grande produtor, ele é extremamente importante para a geração de renda, para a agricultura, para todo o segmento. O médio, o grande também é importante. Mas o pequeno também tem que ser olhado. Então, tem que entrar no bolo, né? Tem que entrar no bolo, né? Então, às vezes são coisas simples, né? Às vezes uma declaração de posse para o produtor conseguir... uma ficha gigantesca para ele preencher, que às vezes o cara assina, a assinatura dele melar naquele coisinha lá de carimbo. E como é que ele vai fazer um negócio desse? É um documento simples. Então é isso, o nosso trabalho a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande, porque de fato a gente está lidando, uma grande maioria das vezes, com produtores. Uma que são pequenos produtores, e outra é a questão do entendimento técnico, às vezes, da coisa. Pode ser, às vezes, um trabalho simples, mas para um produtor que ele não consegue, às vezes, escrever o nome, é como se tivesse... bastante complexo, né? Para ele fica difícil. E falando sobre esse circuito aí do turismo, que é um tema, assim, que já vem em discussão aqui no nosso município, políticas públicas, e é uma coisa que não destrava. Eu já tô virando quase avô e eu já, sabe, eu já fui, já participei muito de reuniões com secretários estadual de turismo, e a gente vê o trem travado, e a gente observa que nós temos um potencial muito forte, principalmente o desenvolvimento do ecoturismo. O que vai mudar com esse primeiro circuito? O que vai ser discutido? O que vai ser apresentado? Para ver se as pessoas que estão envolvidas, que tem bastante gente que está querendo entrar, né, nesse ramo, mas vê uma dificuldade muito grande porque não tem políticas públicas
pública para a questão do turismo na nossa região. Sim. Zé, a gente recebeu essa missão agora esse ano, né, que é numa parceria também com a Anexa, de desenvolver, né, buscar desenvolver uma prática nesse segmento. E aí, a gente costuma dizer que a gente não trabalha com a discussão do sexo dos anjos. Eu digo assim que a discussão do sexo dos anjos é assim: você acha que o anjo é fêmea, eu acho que é macho, e a gente fica discutindo isso e o tempo se vai. Então, a gente precisa ir para a prática do negócio. Sim. Porque as pessoas que trabalham hoje com turismo em Aripuanã, eles estão desconectadas entre si. Eu, por exemplo, não sabia que o Zé tinha uma monografia no campo de turismo. Olha só, para você ver, né? No campo do ecoturismo. Do ecoturismo. Então, as pessoas estão desconectadas. Então, as pessoas precisam se conectar para o ecoturismo acontecer. Para a valorização desse potencial acontecer. Até para formar aí uma frente de defesa desse segmento no município. Porque se está desfragmentado, as pessoas não conseguem reivindicar de forma correta. Então, a nossa missão, assim, até novembro é que na realização do primeiro circuito, né, de turismo de Aripuanã, que na verdade vão se basear em ações de ecoturismo, né, e de vivência rural, a gente quer fazer na prática as coisas acontecer. Ou seja, fazer com que pessoas que ainda não ganhavam dinheiro levando pessoas na trilha possam ganhar dinheiro a partir daí levando pessoas na trilha. Que eles sejam vistos não só como um amigo que me leva na trilha, mas como um guia profissional, né? Como um condutor que conhece, que tem conhecimento sobre essas trilhas. Né, que as comunidades indígenas que possam receber visitas de vivências que são muito procuradas, inclusive, né, ultimamente, né, para terem vivências de etnoturismo dentro das aldeias, possam receber por esse tempo que elas dedicam em apresentar a sua cultura. Né? Que essas pessoas também possam se conectar. Então, a nossa grande missão é conectar essas pessoas, é conectar a galera do rapel com a galera do restaurante, com a galera do hotel. Né? Então, a gente tem notado que nos encontros que a gente tem feito com essa galera, assim, a gente tem visto que pessoas que estavam aqui, que produzem um queijo maravilhoso na Morena, como é o caso do Empodera Morena, que é uma iniciativa também que a gente atuou com elas lá em 2022, e que produzem queijos maravilhosos, ainda não conhecia o cara da pousada que hospeda pessoas que vêm de fora. Então, assim, e acabaram se conectando e aí já gera um negócio. Ela já vai conseguir vender um queijo. Então, e essas coisas precisam acontecer. A ideia esse ano é pelo menos a gente fazer 2 movimentos, né? No primeiro vai ter uma trilha que vai, além da trilha, a gente vai terminar essa trilha no almoço, né? E esse almoço, né? A pessoa vai comprar o pacote para fazer a trilha e almoçar, passar um dia. Que é coisa que a gente não vê às vezes. Né? Então, a gente quer buscar que essas pessoas, mais do que... Eu acho que o turismo ele vai se fazer na nossa cidade, o ecoturismo, sobretudo, vai se fazer na nossa cidade quando essas pessoas estiverem mais conectadas. Então, a gente precisa conectar os eventos que acontecem na cidade. Você tem eventos na cidade que você não vê uma barraca de venda de artesanato, né? Você não vê uma pessoa que talvez trabalhe um quadro, ou às vezes uma oportunidade para alguém vender que ele é condutor numa trilha. Então, a gente precisa olhar esses ambientes como todo para o turismo acontecer, o ecoturismo acontecer. E não é só isso, que nem você disse, as políticas públicas têm que vir, tem que ordenar. Para organizar isso tudo aí precisa de uma política pública muito forte, né? Exatamente. E os investimentos direcionados. Exatamente, porque eu só vou conseguir trazer
pessoas só vão, ainda que né, a ida na cachoeira, o rapel, ou uma ida na aldeia, uma trilha, ou uma observação de pássaros, seja algo maravilhoso, mas eu, Emerson, pensando eu indo numa cidade, fazer uma observação de pássaro e ser extremamente mal atendido no restaurante, no boteco, ou não tiver hotel preparado. Ou não tiver hotel preparado, ou não tiver uma agenda cultural na cidade. A gente não tem uma agenda cultural. E vale a pena muito ressaltar sobre essa questão do turismo. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de turismo de massa, né? O turismo de massa é uma pessoa, 2 pessoas que ganham. Não é turismo, é impossível, né? É só uma pessoa ganhar. Exato. Tem que estar conectado todo mundo, desde o picolézeiro, exatamente, né? Até o grande empresário. Exato. Se não tiver essa conexão, não vai acontecer. Né? E você que estudou sobre essa pauta, você com certeza já deve saber. E é isso que a gente percebe também. Então, ao invés de a gente ficar discutindo, que ao longo dos anos vem só discutindo o sexo dos anjos, a gente quer fazer na prática. Então, tem pessoas que até estão tendo dificuldade de compreender como as coisas vão acontecer. Eu falei, não, como as coisas vão acontecer é você guiar o seu grupo de pessoas e você receber por isso. E você se conectar com outros que em algum momento tem que começar. Porque se for esperar montar uma estrutura, né? Esperar criar um projeto de um turismólogo, fazer um levantamento de todas as potencialidades para fazer um mapeamento e começar os investimentos, ver quem que compra a ideia. Sim. Isso é longo prazo. O ecoturismo é longo prazo. Eu acho que tem que começar a aproveitar as potencialidades de acesso e começar a implementar as atividades ali. Né? Sim, e a gente... Uma das coisas que a gente vê hoje é que o asfalto está chegando em Aripuanã, né? Pode parecer que não, mas o nosso entendimento é que quando o asfalto chegar, que conectar mesmo de fato Juína, Counis e Aripuanã, outras empresas que hoje não vêm para cá, eles vão vir. Eles vão vir. A gente já tem visto isso com tanto conversas, mas também tem visto que algumas empresas têm chegado, empresas novas chegadas em Aripuanã. Sondando já tem várias. Já estão vindo. Mas quando de fato mesmo concluir essa obra, a gente uma das coisas que a gente discute muito no escritório é que pode ser que tenha um boom de crescimento em Aripuanã. E isso pode ser muito ruim se vir uma empresa, por exemplo, e aí nada contra, né? Mas se vir uma empresa do sul do país implementar alguma atividade de turismo em Aripuanã. Eles não vão ter o olhar da gente que é daqui, querendo ou não. Toda pessoa que ela nasceu ou cresceu ou está em Aripuanã há mais de 10 anos, ela tem uma sensação de pertencimento com esse lugar. Né? Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. Se eu ouvir alguém falando mal de Aripuanã, eu não vou gostar. E olha que eu nem nasci aqui. Eu costumo falar também que eu posso ver dizendo que assim, olha, Rolim de Moura pegou fogo na cidade inteira. Eu vou olhar e falar, cara, que pena, velho. É triste as pessoas que estão lá. Mas se alguém falar, olha, derrubou aquela árvore que tem na cachoeira Sal das Andorinhas ali, se eu descobrir quem eu vou pro tapa com ele. Então assim, a gente tem uma sensação. Quem bebe água de Aripuanã, ele pode até ir embora, mas ele volta. Então essa sensação de pertencimento existe. Então, já que a gente é daqui, por que não ser nós já implementar isso? Né? E sair desse mundo de discussão, até porque, querendo ou não, quando vem uma empresa de fora para discutir sobre o turismo, eles ainda não conhecem completamente a realidade local, então eles vão ter um tempo para ter esse conhecimento, de fazer essa conexão da teoria que eles conhecem com a prática local. A gente já é daqui, a gente já tem esse conhecimento, então a gente já não quer, como o Emerson falava, uma das coisas que a gente não quis fazer nesse processo é continuar essa discussão. E a gente precisa implementar. Então, essa missão que a gente tem para novembro já é iniciar essas atividades. De maneira ainda experimental, né? De modo ainda experimental, não é nada ainda em larga escala, mas que já mostre para os próprios empreendedores e as pessoas que estão envolvidas nesse ramo que, olha, é possível fazer. Eu não preciso fazer um investimento de 500 mil reais, 800 mil reais, assim, na bucha, para poder fazer essas atividades. Né? Já existe. A gente não está inventando a roda, a gente só está pegando o que os empreendedores locais já fazem, né, que são desse segmento, o que eles já fazem e, como o Emerson disse, conectando eles para que essa engrenagem possa girar de maneira mais tranquila, né? Mais os observatórios deixam para uma outra oportunidade, né? Nossa, são muitas. Porque deveria já existir, né? Exatamente, exatamente, com certeza. Arborismo que dá para desenvolver muita coisa. Com certeza, Zé. A gente perde muito, inclusive. Emerson, vocês vão muito para campo.
Muito. E como é que é essa experiência de campo? Tipo assim, já tá adaptado ao ambiente? Vocês entram na floresta? Sim, Como é que é? é tranquilo, assim, bem tranquilo, assim. Eu acho que os nossos perrengues de campos maior, assim, é mais em trajetos. Já assim, pegou alguma cobra na mão? Não, não. Isso deixa pros biólogos. Ainda não. A equipe é mais da prática humana. Mas já vi uns bichinhos. Relações humanas. Mas já vi uns bichinhos já, né? Ah, a gente vê. Uns bichinhos, bichão também. Eu sei que, tipo assim, eu acho que nós tínhamos que deixar para uma outra oportunidade. Sei que vocês têm São bagagem, muitos. vocês têm muita bagagem. Acho que dá para pegar uns tempos para discutir, que eu nem vou entrar aqui. Sim. Eu tinha até pontuado algumas coisas, sei que vai ficar muito extenso. E a gente tem que falar sobre um tema para finalizar com o nosso bate-papo, sobre a Feira de Ciências, né? Que vai acontecer aqui no município, que é próximo, né? Sim. E aí, já é o quarto, né? Já é a quarta-feira de E ciências. vocês têm umas parcerias, dessa vez vai vir Sim. gente de fora. Vem, Vai vir vem. você tem parceria com a IF, com o NEMAT. É o O NEMAT? NEMAT também vão estar disponibilizando o seu quadro técnico, né, para poder avaliar os projetos que vão estar lá, assim como os professores do IFMT do campus Juína, né, que também vão estar. Inclusive, a gente vai ter, se Deus quiser, vai ter a alegria de ter o diretor, o futuro diretor do campus, né, aqui. Vão trazer também, né, o planetário, né, que é um instrumento que eles possuem de aplicação de aulas, enfim, que é muito importante para não só para os alunos de ensino técnico, mas também para mostrar para os alunos que estão no ensino médio o quanto, né, é possível, né, aqui do lado, Juína, né, ter uma instituição que já trabalha essa visão científica assim, bem afinco, né, como o IF. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande ter nessa quarta-feira de Ciência e Educação Ambiental, esses parceiros, né, que a UNEMAT, o IFMT, né, além da própria Nexa, que, né, tem, né, subsidiado todos os recursos para poder acontecer, porque a gente acredita que, inclusive, a gente pensa que a Feira de Ciência e Educação Ambiental, ela não é nossa, né? Não é da Jurupará, ela não é da Nexa, ela é do município. Então, assim, é importante que as pessoas se apropriem, vá, visite, conheça, prestigie os seus filhos, né? Prestigie as suas escolas, né? Então, ir lá visitar é uma forma também de valorizar o professor, de reconhecer a importância do professor em sala de aula, que é tão dolorida, a gente sabe, né? Então, Para as pessoas que não são envolvidas, o que é essa Feira de Ciências? O que vai ser apresentado? Quem que pode ir? Quando vai ser? que legal. Bom, a Feira Você pode usar essa câmera ali, por favor? A Feira de Ciência e Educação Ambiental, ela é uma iniciativa criada para divulgar os projetos de educação ambiental, mas também pedagógico, que existe no município, que tem essa junção no município. Então, a gente vai ter lá escolas públicas, né, que desenvolve tanto do ensino infantil como do ensino fundamental, ensino médio, que tem professores que desenvolvem esses projetos, seja em área rural, seja aqui na cidade, e vão estar apresentando esses projetos, essas iniciativas que existem lá no âmbito da escola. Então, é uma oportunidade para toda a sociedade ariponense visitar esses projetos e se motivar a criar outros projetos. Porque todas as mudanças que o mundo teve até hoje nasceu de um projeto, nasceu de uma experiência. Então, essas mudanças, às vezes, pode estar lá na feira. Então, que tal você, às vezes, conhecer um projeto que talvez daqui a 50 anos... Olha, eu vi esse menino lá na feira falando sobre isso, 50 anos atrás. Então, vai ser lá na feira do produtor rural, né, aqui no centro da cidade. Vai ser acessível para todo mundo, vai estar disponível para todo mundo. O planetário também vai estar lá. Certamente vai ter um grande número de pessoas para visitar o planetário, mas também vai estar aberto para todo mundo. Tem a parte gastronômica também, né? A parte gastronômica vai estar sendo servido também lá, né? Almoço no dia, vai ter pastel, vai ter caldo de cana, refrigerante para quem quiser. Então, vai ter alguns quiosques que vão estar abertos, né? Justamente para atender as famílias que quiserem almoçar lá, enfim, aí no horário de almoço, ficarem bem à vontade lá com
com os jovens e professores e toda a equipe que estiver lá. Beleza. Pelo que a gente percebe aqui, o Emerson é um autodidata, né? Um cara que deve ter aprendido muito meio sozinho, né? Muito. Porque né, a prática, ela melhora bastante, né? A teoria mostra uma coisa, mas quando você vai vivenciar a prática, a gente observa que vocês dois têm uma força de vontade muito grande e a gente tem que parabenizar muito vocês pelo trabalho que desenvolve o município. Às vezes, poucas pessoas têm um conhecimento do que você desenvolve, mas para as pessoas que estão na comunidade faz muita diferença vocês abraçar uma causa, uma situação dessa e fazer a coisa certa, né? De estar mostrando às pessoas como que é viver, usufruir da natureza, na sustentabilidade, né? Respeitando a natureza, que a gente vê assim uma imensidão de água que nós temos aqui, mas e sabe que é finito, né? Exato. Poucas pessoas têm conhecimento de que isso tudo é finito e que se não for cuidado, em pouco tempo a gente fica sem, não é verdade? Exato. Verdade. E eu sou uma pessoa que, inclusive, defendo muito. É uma pauta que, inclusive, a gente pode voltar aqui para falar dessa pauta, inclusive. A água é uma pauta que eu defendo, né? Tem uma ligação muito forte com essa questão da bacia hidrográfica do rio Ariponã, especialmente. Eu trago essa questão de bacia hidrográfica do rio Ariponã, porque a gente tem que diferenciar a nossa bacia do rio Juruena. Assim. A bacia hidrográfica do rio Ariponã é uma bacia extensa, grandiosa. A gente precisa trabalhar essa questão da bacia hidrográfica, trabalhar comitê de bacia hidrográfica. Então, sou um ferrenho defensor da qualidade da água neste território. E, assim, para mim, é encontrar, né, poder vir aqui falar um pouquinho da nossa experiência e fique aberto para a gente voltar a falar sobre outros temas específicos. É uma alegria muito grande, sobretudo vim aqui com uma pessoa também que eu admiro muito, que é esse meu irmão, que é o Henrique. Assim, a gente tá nessa e eu não estaria, a Jurupará não seria quem é a Jurupará hoje se não tivesse o Henrique também. Porque em certos momentos, assim, quando o meu joelho tá doendo, ele, não, bora, levanta, bora lá, vamos. E às vezes quando ele também tá mais caído, a gente já saiu daqui à noite, deixando esposa, filhos, para cruzar a balsa 6 horas da manhã do Juruena, para ir para Alta Floresta, para pegar um avião, e sabe, ir para Belém e voltar, enfim. Em 2022 foi uma loucura, assim, o final do ano pra gente, assim, a gente anoitecia em Ariponã e acordava em Belém. Então, todas essas dificuldades, assim, a gente tem enfrentado juntos, assim, a gente é muito irmão, muito parceiro mesmo na Jurupará. E essa questão de vivenciar para poder trazer para o município coisas que já está sendo possível em outro lugar, né? Eu acho que isso para a gente é um grande legado que a gente pode contribuir para o nosso município. Sim. Eu acho que Ariponã poderia ganhar até mais, se a gente tem tantas possibilidades de recurso para a agricultura familiar, por desenvolvimento de escolas, por, sabe, universidade, trazer a universidade para o nosso município. A gente acabou de perder o IF para a Conisa, para uma filha de Ariponã. Triste. Então, assim, eu acho que a gente triste, imagina a gente. A gente precisamos olhar o potencial do município para além da questão política. Precisamos olhar para o que nós temos. É a nossa bacia hidrográfica, é a nossa Amazônia, a floresta, é o nosso povo que está aqui, que tem cultura, que tem coisas para mostrar, que temos a nossa realidade também, que pode ser valorizada e pode ser uma forma de geração de economia verde no nosso território, né? Vamos que, Henrique, deixa suas considerações finais aí, cara. Foi muito bom estar batendo um papo aí com vocês, passando esse conhecimento para as pessoas que vão estar internizadas aí na internet. Com certeza, Deus quiser. Não, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, como eu falei no início, de estar aqui. Já acompanho vocês aí já há muitos anos, né? Desde moleque, como eu sempre falei. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pela tua pessoa, né? Então, até fazendo uma observação, agora em abril a gente foi fazer uma atividade a gente foi fundar uma associação no interior do Amazonas, né? Então foram 22 dias dentro de um barco que a gente não descia pra terra, cara. Eu não aguentava mais ver água na minha vida, assim, descendo a margem do Rio Madeira. A gente saiu daqui de madrugada, foi pra Porto Velho. Porto Velho, descemos pra Humaitá, Manicoré, Borba, Novo Ariponã, e foi descendo até parar em Nova Olinda, né?
Depois a gente subiu o Rio Sucunduri, assim, mais 2, 3 dias de barco, que só aqueles motorzão que quase do tamanho dessa sala aqui de baixo, você não escuta nada. Para conversar tem que ser gritado. Então é como o Emerson falou, então, a Jurupará só é o que é hoje, tanto pelo meu esforço, mas principalmente pelo dele, né? O Emerson é uma pessoa também que eu admiro demais. Quando eu entrei quando eu conheci ele, que eu entrei na Pacto das Águas, já tinha essa admiração, e hoje, como não só como sócio, mas como amigo, né, e irmão, para mim também é uma admiração muito grande, né? Praticamente a grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, principalmente nessa área de comunidades, né, povos indígenas, comunidades tradicionais, nessa área socioambiental como um todo, eu só tenho isso porque foi observando ele, vendo a paixão que ele tem por essa área, que eu falei, cara, é isso também que eu quero para minha vida, eu vou correr atrás. E a gente conversa muito, aprendo muito com ele no dia a dia. E então, assim, eu espero que a gente possa retornar aqui outras vezes para falar de temas mais específicos também, né? Mas que, de fato, a Feira de Ciências ela vai acontecer das 7 às 17 da tarde, né? A gente acabou falando, não falou o horário, mas vai ser das 7 da manhã às 17 da tarde. E eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois para agradecer minha esposa, né, para te aguentar, para descer mais na estrada do que em casa, né, pela paciência. Então tenho muito a agradecer ela, tenho a agradecer principalmente também ao Emerson, né, por confiar todo esse tempo, né, no meu trabalho, de olhar não só como um técnico, mas como alguém que poderia ir além do que já estava aprendendo. Então, assim, acaba girando em torno de muito agradecimento, né, por toda a família, amigos, pessoas próximas, mas principalmente o Emerson, e principalmente hoje a Jurupará, que é o que com ela que a gente está conseguindo tanto manter uma estabilidade para a família, mas também a gente conseguiu, eu posso dizer hoje que a gente já conseguiu alcançar essa independência nossa. A gente já conseguiu. Hoje a gente não tem a flexibilidade de horário, né, em questão de, vou chegar às 8 horas da manhã, sair às 11, entrar 1 e sair às 6, mas eu tenho certeza que se ainda estivesse trabalhando como CLT, como era, né, como vinha sendo na vida, hoje eu não tinha e não estaria onde eu tô. Não tinha o que eu tenho e não estaria onde eu tô, né, tanto em questão de conhecimento e tudo mais. Então eu só agradeço mesmo a oportunidade. Pois é, a gente sabe que o calor de vocês é grande, que a gente já saiu esse bate-papo em outras oportunidades, não deu certo. Mas assim, a gente vai agendar, falar dos assuntos mais específicos, tá? Quero agradecer imensamente que vocês se prontificaram, né, a bater esse papo mais amplo, né, sobre a Jurupará e sobre vocês, né, que doutor não é só com título, né, vocês são doutores nas funções que vocês exercem, porque realmente vocês têm uma experiência, uma vasta experiência sobre a nossa região. Quer entender a nossa região aí, é só falar com os dois aqui que eles entendem. Gente, um forte abraço do Pode Contar Tudo, volta na próxima segunda-feira, uma parte do Zé Gomes, até a próxima. Valeu. Tchau.